A paz do Senhor, povo de Deus. Que coisa linda. Batista, nossa identidade. Aliás, é uma das coisas que leva às vezes a Shelly e eu a discutir. Eu sei que vocês em casa não discutem com a mulher de vocês e nem com o marido de vocês, mas eu discuto de vez em quando com a minha mulher. E uma das coisas que leva a gente a discutir é a identidade que de vez em quando Samuel esquece. A gente vai sair, a gente viaja muito, e para ficar hospedado em algum hotel, em alguma pousada, menor de idade, a gente tem que mostrar a identidade, tem que mostrar a certidão de nascimento se não tiver identidade, não é assim? Porque prova que você é quem diz que é e que você tem a idade que você diz ter. Então a identidade, ela é um documento que mostra quem você é, de quem você é filho, quem é sua mãe, quem é seu pai, a cidade que você nasceu. O registro geral, popularmente conhecido como RG, ele basicamente traz um resumo de quem você é, de onde você veio, só não diz para onde você vai, mas o resto diz tudo. É muito importante você conhecer a sua identidade. O pastor me convidou para ministrar sobre família. Eu acredito que a família, ela só vai dar certo se cada indivíduo dentro dessa célula, cada indivíduo dentro da família conhecer o seu papel, conhecer a sua essência e conhecer a sua identidade. Portanto, aproveitando que hoje eu estou falando majoritariamente para jovens, eu queria falar um pouco sobre 7 afirmações da sua identidade como cristão. Porque nós estamos vivendo um tempo onde muitas vezes tem sido distorcido acerca do que vem a ser você como sua essência. Quantas pessoas estão aqui, são dessa igreja? Levante a mão, só para eu conhecer, para eu saber para o público que eu estou falando. Muito obrigado, pode baixar. Quem não é dessa igreja, mas está aqui hoje visitando, levanta a mão só para a gente conhecer. Não sou daqui, mas estou aqui hoje visitando. Ok. Levanta alta aí, gente, que eu estou sem óculos, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Levanta a mão alta aí, quem não é dessa igreja. Muito bem, que bom que vocês estão aqui, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Então, num tempo em que a identidade ela está sendo cada vez mais distorcida, cabe a gente se conhecer. E quem melhor para formular um modelo de identidade para nós do que o nosso Senhor Jesus Cristo? Acho que não tem nenhum modelo melhor. A gente sabe que caráter, ele é formado por modelo. Independente, você pode até recusar aceitar isso, mas é um fato. Nós somos rotineiramente, constantemente influenciados pelos modelos que nós admiramos, que nos cercam. E às vezes até por aqueles que nós não assumimos que observamos. Eu estava conversando ali no lounge, com o pastor, e quando a gente começou a modernizar a nossa igreja lá em Amparo, igrejinha enxerida, pequenininha do interior, mas enxerida, e a gente começou a pintar as paredes mais black, a gente começou a colocar lá uma iluminação também mais top assim, não como essa de vocês, mas o negócio ficou mais bonitinho. E aí teve um colega nosso lá de ministério, de outra cidade, que falou assim: o Jader está moderno demais, o Jader está... Começou a criticar, Aí um tempo depois, hoje em dia na rede social ninguém esconde nada, eu fui ver, a igreja dele estava igualzinha a minha. Eu falei: coisa linda, coisa bonita. Como é bom a gente influenciar até quem não assume que está sendo influenciado. E você pode não assumir, mas você é influenciado o tempo todo, bombardeado o tempo todo por influências. Às vezes você absorve, consciente, às vezes você absorve inconscientemente. Mesmo que você não perceba, você está bebendo daquela fonte ali. E se você não tiver um filtro, ou não tiver filtros na sua mente para absorver o que está bombardeando você o tempo todo, você vai perder a sua. Tem gente que está ligado aí. O que eu quero usar como base é um encontro de Jesus com o primo dele. Mateus 4, do 1 ao 11. Jesus tinha acabado de se encontrar com o primo dele, João Batista. Caba manso. Eu acho que João Batista era da Paraíba ou de Pernambuco, porque ou caba bruto. Só para contextualizar, vai começar a tentação de Jesus. Mas um pouco antes, João estava lá no ministério dele, batizando as margens do Rio Jordão. Lá no capítulo 3, finalzinho do capítulo 3. Interessante é que muita gente começou a procurar João Batista. E se formos contextualizar para os dias de hoje, o ministério de João estava bombando. Muita gente queria se batizar com o pastor João.
Mas o interessante é que quando João olha para aquela multidão, havia religiosos da época, escribas, fariseus, a galera que era nata da religião. João não diz: caramba, olha como é que o negócio está pegando aqui, na minha igreja está bombando. João olha para aquela turma e diz: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira divina? Vocês estão, resumindo, traduzindo, vocês estão fugindo do inferno, mas a identidade de vocês não foi transformada. Vocês não estão produzindo frutos de arrependimento. E aí João usa duas ferramentas, ele fala de pá e fala de machado. Ele diz: olha, eu estou batizando vocês com água, mas está vindo um aí que é mais heavy metal do que eu, ele vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Aqueles que estão produzindo frutos, e interessante é que João está dando uma baita introdução para o que está acabando de acontecer, logo, para o que vai acabar de acontecer. Aquele que está produzindo fruto, ele vai pegar lá na pá, ó, vai juntar e colocar no celeiro. Os crentes cristãos de identidade em Cristo, que estão produzindo fruto, vão para o céu. Aquele que não está produzindo fruto, ele não vai usar a pá, ele vai usar o machado, ele vai cortar pela raiz, e não vai levar para o celeiro, ele vai lançar no fogo que nunca se apaga. Então João diz dois batismos. Batismo para quem está produzindo é ser salvo, é ser selado com o Espírito Santo. O batismo para quem não está produzindo, para quem não conhece sua identidade, é ser lançado no fogo. Então, com todo respeito aos nossos irmãos pentecostais, mas tem uma galera por aí que fica pedindo para ser batizado com fogo. Não tem nada a ver. Batismo com fogo é condenação eterna. Como identidade batista que temos, precisamos compreender isso de uma maneira muito séria. Aí, falando em Jesus, quem aparece? Jesus. No capítulo 4, versículo 1, Jesus vai ser conduzido para uma tentação, mas o que mais me chama a atenção é que antes dessa tentação acontecer, Jesus ele é batizado. Você já parou para pensar, quem desses adolescentes e jovens que estão aqui já é batizado? Levanta a mão. Como é que foi sua primeira semana pós-batismo, hein? É punk, não é não? O negócio é pesado, é ou não é? Logo depois do batismo, Jesus não é levado para celebrar numa festa. Eu vim de raiz católica, eu acho que a maioria aqui veio católico. A primeira coisa que se faz depois de um batismo na igreja católica é o quê? Comes e bebes, uma festinha. A festa de Jesus foi no deserto. Mas olha que interessante, antes dele ser conduzido, eu vou chegar no capítulo 4. João diz: o senhor está vindo se batizar comigo? Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Jesus não tinha 3 aninhos de idade, Jesus não era uma criancinha. Olha a nossa identidade batista falando no texto. Ele já tinha consciência do seu chamado, do seu ministério. Ele sabia que ele tinha que se batizar. Quem conhece a sua identidade não pula processo. Tem gente que é doido para chegar num objetivo, mas detesta processo, pula etapas. Tem gente que fala de casamento, mas não quer respeitar o processo do namoro, o processo do noivado. Tem gente que quer casar, que é uma coisa certa, mas com o objetivo errado. Porque quem não conhece sua identidade é levado por emoção, por momento. Mas Deus não te chamou para viver momento. Deus te chamou para ser cidadão da eternidade. E como cidadão da eternidade, você precisa respeitar processos. Jesus conhecia a identidade dele e sabia que ela só seria validada diante do seu ministério, passando pelos processos que o Pai determinou. E um desses processos era se submeter ao batismo de João. Nós muitas vezes, dentro da Convenção Batista Brasileira, nós já estamos pastoreando igreja, já estamos cuidando de ovelha, já estamos fazendo trabalho de pastor, e muitas vezes esses obreiros não passaram pela sabatina, não passaram pelo concílio. E quando a gente chega às vezes para dizer para o pastor: você tem que fazer o concílio, você tem que passar pela sabatina. Eu já sou pastor, eu não preciso passar por uma aprovação de homens. São pessoas que amam o resultado, mas detestam o processo. E o processo valida os nossos frutos. Eu lembro que no início do meu ministério eu comecei a visitar o sertão com 14 anos. E eu falava muita coisa sobre a obra missionária. Eu sei que tem muitos jovens aqui, e às vezes eu dizia coisas para o pastor que biblicamente estava até embasado.
Mas muita coisa do que eu falava entrava num ouvido e saía pelo outro, porque eu não tinha passado pelos processos necessários para validar aquilo que eu estava dizendo. Se você estudar bons livros sobre casamento, você pode falar sobre casamento sem nunca você ter casado na vida. Padre, por exemplo, faz casamento todo dia sem nunca ter casado, mas ele nunca vai saber o que é um casamento de verdade sem ter passado pelo processo do casamento. Conselho de quem não vive não é validado. Então hoje eu falo as mesmas coisas às vezes que eu falava quando eu não era pastor, mas hoje eu sou ouvido, porque eu passei por um processo. Quem está entendendo, diga: estou ligado. Aí chega lá, a seguir Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus para o deserto? Tem gente que acha que é o Satanás que leva, né? Eu estou passando por uma prova, o diabo está pegando pesado. Não. Tem uma música antiga, isso aí é do meu tempo, tá, gente? Assim como o fogo refina o ouro, vem tua palavra em mim. Muitas vezes Deus permite certas circunstâncias na nossa vida para refinar em nós a qualidade da nossa identidade. Jesus não precisava ser refinado, mas Jesus queria demonstrar para mim e para você que o deserto é lugar de afirmação de identidade. Irmãos, como é bom glorificar a Deus quando a gente está nessas agendas. Sabe o que é que eu almocei hoje? Camarão. Bom demais, minha gente. Camarão. Por isso que eu estou igual a um, né? Que eu tenho alergia a camarão. Então eu fico todo vermelho com as pintinhas. Já deve ter umas pintinhas aqui na minha cara. Minha mão fica assim com as pontinhas vermelhas. Mas eu amo camarão. Fazer o quê? Nada que um estamin não resolva. Eu só não tomei antes do culto, porque senão eu estaria assim: a parte do Senhor, irmão. Mas eu almocei camarão. É tão bom. Eu estou aqui pronto para pregar. Tomei lá uma Coca-Cola no ar-condicionado do Serra Talhada Shopping. Mas lembra que eu falei do Alto da Compadecida? Vida de missionário é muito parecido com Chicó e João Grilo. Se você não entendeu a referência, fica rico, fica pobre. Fica rico, fica pobre. Tem hora que a gente está comendo camarão, mas tem hora que a gente está num deserto. Tem hora que a gente olha assim. Um dia eu estava sem sono, tinha chegado de viagem. A gente que dirige muito fica com adrenalina mil. Aí eu estava zapeando lá naqueles canais religiosos. Aí tinha um lá que estava dizendo assim, o pastor falava assim: qual foi o momento mais difícil da sua vida? Aí colocou lá para cá. Esse foi quando eu tive que quebrar o cofrinho do meu filho para comprar pão. Aí eu disse: isso aí eu já fiz demais, que besteira. Às vezes eu pego de Samuel e falo: de novo, pai? Então tem hora que a gente tá lá. Um dia a primeira vez que a gente foi pregar nos Estados Unidos, eu lembro, primeira vez na minha vida que fui pegar um voo internacional. Aí a mulher chegou lá, era uma moça com serviço de bordo. A gente vai para São Paulo, pastor, é um biscoitozinho, uma ração que ele serve lá, uma barra de pó de serra. Aí chegou com aquele jantar. Eu digo: rapaz. Aí a aeromoça fez: beef or chicken? Eu falei: os two, minha senhora. Eu sou besta, sei lá quando eu vou estar dentro de um voo internacional de novo. Bota esse negócio aqui. Eu vou aproveitar enquanto pode. Tem hora que eu estou quebrando cofrinho. Tem hora que eu estou comendo lá a orelha de pau. Tem hora que eu estou comendo o bife do olhão, o remédio controlado que é o cuscuzinho. E tem hora que a gente está comendo camarão, bife and the chicken num avião, é ou não é? Mas sabe o que é que não pode mudar? É o que Paulo ensina quando ele diz aos Filipenses: tanto sei ter quanto não ter, porque eu conheço a minha identidade. Então no bife do olhão, glória a Deus. No camarão, glória a Deus e aleluia. Mas a minha identidade não depende das circunstâncias. O deserto é a oportunidade de demonstrar qual é a minha identidade. Porque se você só glorifica a Deus quando as coisas estão boas, sua identidade é fluida, não é verdadeira.
Ouro é um bicho muito interessante. O pastor estava contando um testemunho do ouro ali atrás agora. Mas sabe por que o ouro é caro, pastorzão? Você pode jogar ele no mar hoje, no mar. Daqui a 100 anos você vai lá, o ouro continua sendo ouro. O ouro não foi alterado. E quanto mais antigo, mais o bicho vale. Porque tem ainda o valor histórico agregado a ele. Por isso, quando alguém acha um ouro no meio do mar, no fundo do mar, ele está valendo mais do que quando ele foi passado por aquele processo. Não altera. Vai ter uma crostazinha em cima dele, mas você dá uma polida, voltou a ser ouro como sempre foi. A vida do cristão, a identidade do cristão não é alterada pelo deserto, não é alterada pelos maremotos, não é alterada pelas circunstâncias, e aí nós entendemos o verdadeiro significado do tudo posso naquele que me fortalece. Então Jesus sabia a sua identidade, é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e o objetivo dele ser conduzido, o próprio versículo 1 diz, para ser tentado. Crente só vai entender o valor da sua identidade quando ele passar pela tentação. A Bíblia diz que naquele momento Jesus estava jejuando há 40 dias e 40 noites, e lógico, ele teve fome. O tentador se aproximou dele e disse: tu não és o Filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pão. Eu te pergunto, Jesus podia transformar a pedra em pão, sim ou não? Por que ele não fez? Porque a ação de Deus nunca estará condicionada à vaidade. A ação de Deus nunca estará condicionada a uma ordem do diabo. A ação de Deus nunca estará condicionada a uma vontade que não seja do próprio Deus. Jesus tinha um propósito naquele deserto. Jesus sabia que tem tempo para tudo. Eclesiastes 3. Ali não era o tempo de alimentar o seu corpo, ali era tempo de fortalecer o seu espírito. Jesus diz: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A primeira coisa que a gente percebe é que a resposta de Cristo para com o tentador foi da própria palavra de Deus. O diabo, olha que coisa interessante, não tentou Jesus negando a identidade dele. O diabo tentou Jesus afirmando a identidade dele. Muitos pastores, missionários, pregadores, líderes de jovens, há tempos e anos atrás, caíam, porque perdiam a sua identidade, eram tentados e caíam, por causa de uma tentação sexual, por causa de uma tentação financeira, por causa de uma tentação de um vício. Mas hoje muitos estão caindo justamente por causa da sua identidade. A vaidade tem derrubado pastores, a vaidade tem derrubado líderes, a vaidade tem derrubado ministros de louvor, a vaidade tem derrubado cantores, a vaidade. E aquilo que deveria ser um motivo para a gente reduzir ainda mais, se torna motivo para a gente crescer. Um dia eu fui fazer um avanço missionário numa cidadezinha do sertão da Paraíba, e a gente tinha uma peça evangelística para fazer. Quando a gente chegou lá, junto com a equipe do Conexão, tinha umas cadeiras assim no púlpito, na área onde ia ser a peça, e eu pedi: ó, meu irmão, por gentileza, tira essas cadeiras. Aí veio um líder lá de trás e falou: por que está tirando a cadeira? Eu falei: opa, meu irmão, me perdoe, é porque a gente vai precisar desse espaço para fazer uma peça para evangelística e tal. Aí ele falou: não, aí é a cadeira dos pastores e das autoridades. Aquilo que deveria nos conduzir ao ministério do serviço, nos transforma em uma deturpação da nossa identidade. Então o diabo não disse: você não é filho de Deus. O diabo disse: você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ah, se eu sou o ministro de louvor, eu tenho que ser tratado assim. Se eu sou o pregador da noite, eu tenho que ser tratado desse jeito. Se eu sou a pessoa que vai dirigir o culto, o meu tratamento, eu não gostei da forma que eu fui tratado. Cuidado, você pode cair mesmo afirmando a sua identidade. Ministério não é para nossa glória, muito pelo contrário, é para a glória de Deus. Então o diabo diz:
no alto da cidade santa. Olha que poder, né? O diabo transporta-se até o pináculo do templo e diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus, te atira aqui embaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenarás ao teu respeito que te guardem. O diabo conhece Bíblia, né? Coisa interessante, dá para usar a Bíblia para levar você a pecar. Você percebe que o tempo todo ele diz: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Tem gente que fica querendo se afirmar o tempo todo: ó, fulano não acredita na minha identidade, então eu vou mostrar para ele quem eu sou. Quem sabe quem é, não precisa provar para ninguém nada não, irmão. Você não precisa estar o tempo todo se justificando. Você não precisa estar o tempo todo se freando. Quem é movido pela opinião pública, paralisa quando a opinião pública critica. Principalmente nós que somos jovens. Gostou do nós? Principalmente os jovens, eles têm essa necessidade de se afirmar o tempo todo. Eu já tive a idade da maioria dos que estão aqui. Eu sei como isso é complicado. E por que muitas vezes a gente faz isso? Para ser aceito pelo grupinho. A gente vai se moldando ao padrão daquele grupo porque quer ser aceito. E se pegar aí 10, 12, 15 anos, 14 anos, é um povo que tem vergonha de quem é. Eu não sei o que molesta jovem tem para postar foto na rede social, riscando a cara. Que molesta é isso? Para que isso? Ou então tira foto, você vê o celular, a pessoa está assim, ó. Menos mal, é pior, né? Porque hoje em dia as meninas estão tirando foto assim, ó. Você não sabe a identidade dela, mas sabe quanto ela veste de cintura. Isso quando é na academia. Tá pago, né? Tem esse negócio, tá pago agora, né? Assim. O celular não sei aonde. Tudo bem, vá malhar, vá para academia. Mas sabe o que é que eu percebo? Que as pessoas que não conhecem sua identidade, elas vão substituindo por uma compulsão para se afirmar. Não adianta pedalar, tem que ser do grupo do pedal. Não adianta ir para academia, tem que postar todo dia porque você comeu e está pago e não sei o quê. Vai se afirmando numa coisa que não é a identidade dele. Quem você é? Eu sou ciclista. Ah, eu sou marombeiro. Ah, eu sou roqueiro. Se curte rock tem que usar preto. E tem essa questão da identidade distorcida porque quer encontrar a sua tribo, quer encontrar o seu grupo, quer se encaixar. Ei, Deus não te chamou para se encaixar, Deus te chamou para ser você. É você que Ele quer. Ele não precisa de mais um no grupo. Ele precisa de você sendo quem você é para a glória dEle. Você não precisa modificar a sua essência. O que Cristo quer modificar é o seu caráter. Ele não quer modificar a tua superficialidade. Ele quer modificar o teu interior. Então, se tem alguém que você precisa se encaixar, é no encaixe do Espírito Santo. Conheça a sua identidade e nada vai mudar. Pastorzão, eu estava esses dias conversando com alguns pastores da nossa convenção, e aí um disse assim: eu não sei como tu aguenta. Isso o quê? Rapaz, muita gente te criticando, bicho, falando mal de tu, dizendo isso, dizendo aquilo. Eu falei: meu irmão, tu está andando com as pessoas erradas, bicho, porque também tem um bocado que fala bem de mim, que diz que é bom, que diz que é uma benção, que diz... Então no fim das contas, pouco importa o que as pessoas vão dizer, porque você pode ser a melhor pessoa do mundo, sempre vai ter alguém para lhe criticar. Então você decide se você quer andar pelas vozes das pessoas ou pela voz do Espírito. Você escolhe. Porque tem uma voz que te impulsiona para frente, é o Espírito Santo. E tem vozes que te dividem para a direita e para a esquerda o tempo todo. Ah, eu acho que você deveria ir, você está certo. Ah, eu acho que não, você está exagerando. Então para de ouvir vozes laterais e olha para o alto, prossiga para o alvo. Jesus, ele não fez o que o diabo estava pedindo, porque Jesus sabia quem ele era. Ele não precisava provar isso para o diabo. Ele tinha consciência da sua identidade. O diabo não desiste quando tenta tentá-lo com a fome. Então ele vai para uma coisa que muitos de nós caímos. Nós, os seres humanos, tenta
através da vaidade. O troço difícil, gente. Depois que eu te conheci, como é a letra da música que foi cantada aqui? Acho que é da F-Hope Music, né? Não é? Uma vez que o quê? Nada mais me satisfaz. Você sabe que esse é o verdadeiro significado de vaidade? Por vaidade, tudo é vaidade. Pouca gente percebe esse significado de Salomão. Ele está dizendo, olha, comparado ao que realmente tem valor, tudo é vão. Desde um batom que se coloca na boca, um brinco, uma roupa que se veste, até o pão que eu como, tudo é vão comparado ao que eu conheço como sendo de alto valor. Tudo é vaidade. O significado real da palavra vaidade é aquilo que não tem valor. Qualquer coisa, se equiparado à glória de Deus, perde o seu valor. Então eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou. Se você concorda comigo, glória a Deus, vamos caminhar juntos. Se você não concorda, eu vou continuar caminhando. Não é a sua opinião que vai paralisar quem eu sou, ou para que Deus me chamou. Você devia bater no peito e dizer assim, eu tenho uma identidade. Faz isso aí agora, ó. Eu tenho uma identidade, eu sei quem eu sou. Então pouco importa o que é que o grupinho da escola, da faculdade vai falar. Eu sei quem eu sou. Pouco importa o que as pessoas lá no trabalho vão falar. Eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade. Eu tenho um propósito que é muito maior, e comparado a qualquer outra coisa, tudo é vaidade, tudo é vão. Eu tenho um propósito. Eu não vou substituir esse propósito por uma coisa que é passageira. Ela pode durar 100 anos, ainda é passageira, porque eu não fui feito para 100 anos, eu fui feito para a eternidade. Aleluia. O diabo não desistiu. Ele pede para Jesus se lançar, os anjos vão te guardar, todo mundo vai ver. Não tentarás o Senhor teu Deus, é a resposta de Jesus. E então ele pede para Jesus fazer o que era a vontade dele desde o início: se prostrar e adorar ao diabo. No caso de Jesus não tinha rodeios nem meias palavras. Ele foi simples e direto: se prostra, me adora, eu vou te dar tudo isso aí. E ele daria, viu? A gente só dá o que é nosso. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, o Deus desse século. O diabo pode te dar muita coisa, mas o preço que ele cobra é alto. O preço que ele cobra é alto. Você já parou para pensar que todos os cantores famosos aí, 90% deles, em algum show ele canta uma música religiosa, um louvor. Aí quando algum repórter pergunta assim, eu vi que você cantou, tá? Ah, minha mãe é crente. Ah, meu pai é pastor. Você sabe o que é isso? Resquício de uma identidade. Mas aceitou a proposta do diabo: eu vou te dar fama, eu vou te dar dinheiro. A maioria dessas pessoas que estão cantando no mundão aí começaram cantando aqui, ó, na igreja. Vai ter alguém que vai dizer: puxa menina, você está se perdendo, que voz bonita é aquela? Rapaz, como você toca bem, você podia estar ganhando dinheiro. Olha, eu posso te dar isso. Olha, você fala tão bem, no lugar de você esse negócio de teologia, pregador, pastor, você podia estar ganhando dinheiro como palestrante, como coach. Eu já ouvi isso. Porque toda proposta que quer nos levar para longe do propósito também quer distorcer a nossa identidade. Se você não sabe quem você é, tampouco você vai saber para onde você vai. E aquele que não sabe quem é, aceita qualquer proposta para se tornar o que o outro quer que ele seja. Então, 7 coisas para você entender quem você é. Estamos caminhando para o final. Primeiro, você ou é homem ou você é mulher. Vou te dar 7 pontos da tua identidade.
Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Trindade se reúne e diz: vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. No versículo 27 diz: homem e mulher os criou, macho ou fêmea. Pastor, o senhor não está no meu consciente para saber se você morrer, daqui a 100 anos desenterrar os seus ossos, não vai ter pele, não vai ter cabelo, não vai ter roupa, não vai ter nada, mas só pelo teu osso a ciência vai dizer: era homem, era mulher. Só tem essa identidade. O mundo vai querer distorcer, vai querer te dar total flex, Honda Bis, seja o que for, mas a tua identidade, ou você é homem ou você é mulher. Pastor, mas eu tenho conflitos existenciais dentro de mim. Olha, se você chegar num psicólogo hoje, num psiquiatra, magrinha, bem maguinha, e disser: doutor, eu me olho no espelho, eu me acho gorda, horrorosa, eu sei que eu sou gorda, o doutor vai dizer: minha filha, você precisa se tratar, você não é gorda, você é magra. Olhe para a sua realidade, você é magra, você tem até que comer mais. A sua mente está distorcida com a sua realidade, sim ou não? Mas se você for nesse mesmo médico e disser: doutor, eu sou homem, mas eu me sinto a Demi Moore, ele vai dizer: ah, tudo bem. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo sempre vai favorecer quando você quiser correr para longe da sua identidade. Ora e diz: Senhor, alinha a minha mente com a minha identidade. Eu não duvido que você tenha conflitos, eu não duvido que você tenha dúvidas, que você tenha sensações, que você tenha desejos, mas o que eu duvido é que o Espírito Santo não vai ouvir a tua oração sincera. Isso eu duvido muito. Ele vai te ouvir, ele vai guiar a tua identidade, ele vai fazer com que as coisas se sincronizem na sua mente. Você tem muito tempo para resolver isso, só você e Deus. Mas dedica a tua vida a afirmar a tua identidade. Deus me fez mulher, Deus me fez homem, e é em favor dessa identidade que eu vou trabalhar. Segunda coisa para você selar na sua identidade: você é filha de Deus, você é filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a identidade que o Espírito Santo carimbou na sua vida. Você não é alguém sem dono, você não é alguém que simplesmente aconteceu, você não é obra do acaso. Você pode até ter crescido ouvindo isso: maldita a hora que você nasceu, mas a verdade é que você tem um propósito. Você é filho querido, você é filha amada, você é filho de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz: vede como é grande o amor do nosso Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. Que amor maravilhoso, que amor é esse? Terceiro ponto para você selar na sua identidade: você é membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 diz que nós fazemos parte do corpo, e cada um de nós somos membro desse corpo. O corpo de Cristo espalhado sobre a face da terra. Não é a igreja batista em Serra Talhada, não é a igreja batista em Brejinho ou em Amparo, é o corpo de Cristo. Você faz parte de algo maior. Dá uma cutucada em quem está perto de você: você faz parte de algo maior que isso aqui, maior que isso aqui. O corpo de Cristo. Eu sei, corpo tem uns membros assim que a gente considera inferior, né? Todo mundo quer ser o pescoço, todo mundo quer ser, né? Mas você já parou para pensar que tem uns membros importantes: o sovaco. Um de vocês é o sovaco, né? Membro assim, né? Sovaco, cotovelo. Até o menorzinho tem importância. Você sabia para que serve o midinho? O midinho, eu descobri um dia desse, ele não serve só para bater nas quinas dos móveis, não. Midinho serve para dar equilíbrio. Outra coisa também para que o midinho serve é para testar a nossa fé, porque quando a gente bate ele na quina, a gente vai: glória a Deus, né? A gente vê a nossa identidade quando bate o midinho. Então, não existe membro insignificante no corpo. O menor membro do corpo é importante. Diga para a pessoa que está perto de você: você é importante. Se você sentou do lado de alguém que você não gosta, olha, Deus te converteu agora.
Eu sei que às vezes a gente vem para a igreja, aí o pastor é daqueles que fica falando, fale para o seu irmão que está do lado. Eu sei, eu também às vezes não gosto disso não, mas é importante a gente afirmar certas coisas de maneira audível, porque quando a gente afirma verbalmente, a gente está conversando com a gente mesmo. Davi tem essas paranoias de falar sozinho, igual minha mulher. Davi tinha esse negócio. Minha mulher às vezes está lá lavando prato. Eu digo, o que, mulher? Não é contigo não. Eu digo, é com quem? Davi tem esse negócio. Por que te abates, ó minha alma? Davi está falando com a alma dele. Como batistas que somos, né? Tricotomista, corpo, alma e espírito. Corpo você alimenta com cuscuzinho com tripa, cuscuz com charque, uma tapioca, uma macaxeira, né? Alma são nossas emoções, é dando risada, conversando com os amigos, é jogando uma partida de xadrez ou de futebol, seja lá o que você gosta de fazer, é indo no cinema. Alimente sua alma, não fique dentro de casa feito um bisonho. Alimente sua alma, vá no cinema com os amigos, dê risada, assista bons filmes, saia para se divertir, sai de dentro de casa, menino. Meu Deus do céu, pastor, quando a gente era criança, pastor, a mãe dizia, menino entra, está na hora, peraí mãe, só mais um pouquinho. Hoje em dia inverte, menino sai, menino, desse quarto. É ou não é? Alimente sua alma. Espírito, como é que a gente alimenta? Orando, lendo a Bíblia, jejuando. Quarta coisa, 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 diz que nós somos um povo exclusivo. Dá para projetar aqui 1 Pedro 2, 9. Eu gosto especialmente dessa afirmação que o apóstolo Pedro faz. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. O menino do projetor aqui é igual o de Amparo, tem um delay medonho. É a menina. Roubei sua identidade, desculpa. Vá no seu tempo. 1 Pedro 2, 9. Quer que a gente cante um hino? Isso. Glorifica de pé a igreja. Olha que coisa linda. Vocês porém são geração eleita, reino e de sacerdotes. Continuando. Nação santa, povo que pertence a... Diga, eu tenho dono. Povo, tem outra tradução que diz povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus. Tem uma canção que diz, tem ciúmes de mim. Quem tem namorada aí, levanta a mão. Namorada. Você tem coragem de emprestar sua namorada por uma noite para alguém sair para passear? Não? Não, né? Jamais. Ei, segura esse varão aí, viu? Esse aí conhece a afirmação. E a gente que é noiva e de vez em quando quer pedir licença ao noivo para fazer qualquer coisa com qualquer outra pessoa. Povo exclusivo, nós temos dono. Nós não vamos dividir a nossa identidade com mais ninguém. Quinta coisa, estamos caminhando para o final. 1 Coríntios 6, 19 ao 20 diz que nós fomos comprados por um alto preço. 1 Coríntios 6, 19 ao 20, vocês foram comprados por alto preço. A minha identidade, aquilo que Cristo selou em mim, teve um preço. É pela graça, mas não foi de graça, custou caro. Teve um alto preço. O preço foi o sangue de Jesus Cristo naquela cruz, morrendo e pagando o preço que você deveria pagar. Todos nós merecemos a condenação eterna. Todos nós somos pecadores. Nenhum aqui, nem eu que estou pregando, nem você que está ouvindo, nenhum merece ir para o céu. Mas Cristo comprou a passagem através do seu sangue para mim e para você. Você pode dizer aleluia aí? A nossa identidade foi comprada por um alto preço, aleluia. Sexto e penúltimo, 2 Coríntios 5,17, todos nós conhecemos, precisa nem projetar, moça. Aquele que está em Cristo, vamos andar em novidade de vida, minha gente.
as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tem gente que não aceitou sua nova identidade porque está preso ao passado. Tem gente que Jesus já perdoou, mas ela não conseguiu se perdoar. Tem gente que Jesus já perdoou, mas ele não conseguiu se perdoar. Outro dia eu estava ministrando num gabinete pastoral com um jovem, em que eu dizia para ele qual é o seu maior arrependimento. Ele chorava copiosamente e disse: pastor, o meu pai morreu intrigado de mim e eu intrigado do meu pai. Agora eu conheço Jesus e não tem mais jeito, não dá para eu seguir em frente, não tem como pedir perdão ao meu pai. Eu disse: se teu pai estivesse vivo, querido, e você estivesse chorando na frente dele como está chorando na minha frente, conversando com seu pai agora, você acha que ele lhe perdoaria? Ele disse: sim. Eu digo: então siga em frente com essa afirmação. Pare de ficar preso ao passado. Pare de olhar para trás como a mulher de Ló. A Bíblia diz que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Tira esse espírito de pescador de pecado em nome de Jesus. Tu fica indo lá no mar toda hora buscar. Deus está liberando para a sua alma nessa noite perdão, amém? Se perdoe, você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Por último e não menos importante, fique de pé por gentileza. Aqueles que conhecem a sua identidade, eles não precisam do reconhecimento das outras pessoas. Ele pode vir, mas você não precisa depender dele. A única glória que o crente tem é fazer com que Cristo seja conhecido. E Deus não te chamou para ser um religioso de igreja, não. Deus te chamou para uma coisa tão linda. João 15:15. Essa nós queremos projetar. João 15:15. Lá no finalzinho do seu ministério, Jesus já sabia que ia para a cruz. Ele diz: eu já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Aleluia! Cele sua identidade: eu sou amigo de Deus. A partir de hoje, saiba que você é homem ou mulher, você é filho ou filha de Deus, você é membro do corpo de Cristo, você é exclusivamente povo dele, você foi comprado por um alto preço, você é nova criatura, e você foi chamado para ser amigo de Jesus.